Oi, pessoal, eu sou Ligiane Loureiro, nutricionista, doutora em ciências nutricionais, apaixonada pela modulação intestinal, idealizadora do método Descomplicando o Intestino e mãe da Bárbara. Nesse vídeo eu quero te contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória e por que conhecer, entender mais sobre a modulação intestinal, sobre o microbioma, fez toda a diferença, foi uma virada de chave, tanto na minha vida profissional, como fez toda a diferença na minha vida pessoal, depois de um evento ali em que acabou culminando num parto prematuro da minha filha Bárbara. Bom, esse conhecimento na área de modulação intestinal começou a ser construído lá atrás, ainda em 2012, quando participei de um evento internacional e durante uma palestra eu me deparei com todos esses conceitos incríveis relacionados ao microbioma e como os metabólitos gerados, por todos esses micro-organismos que nos colonizam teriam um papel importante impactando no contexto da nossa saúde ou até mesmo na prevenção e no favorecimento de uma série de doenças. E a partir daquele momento eu tive certeza que aquilo ali era uma ferramenta importante, que eu precisava me aprofundar mais e que eu tinha que trazer isso para a minha prática clínica. Foi desafiador, naquela época a gente não tinha nenhum curso, nenhum método bem estruturado, com toda uma curadoria, com todo um segmento ali de ferramentas para facilitar a nossa prática clínica, mas eu fui construindo isso à medida que eu fui implementando todo esse conhecimento de base teórica na minha prática clínica. E eu pude perceber todos os resultados extraordinários que eu conseguia gerar para os meus clientes, para os meus pacientes, a partir do momento em que eu entendia que existia ali um microbioma e que esse microbioma ele era influenciado por vários hábitos, principalmente por estilo de vida, e que isso repercutia na produção de metabólitos e que esses metabólitos eram também sinalizadores para diferentes vias e que poderiam justificar muitos dos principais sinais e sintomas e até mesmo das dificuldades que o meu paciente tinha até para atingir um determinado resultado. Isso em qualquer campo, não só no contexto relacionado à manutenção da saúde, mas também na melhora da performance do meu paciente e até mesmo na possibilidade de melhorar resultados ali em condições já pré-existentes de patologias já diagnosticadas. A partir do conhecimento da modulação intestinal, que eu vim descomplicando ao longo dos anos para mim, eu consegui perceber que existia ali uma possibilidade da gente conseguir enxergar de uma forma muito mais assertiva todas aquelas principais queixas do nosso paciente. E com esse conhecimento eu consegui associar todos esses sinais e sintomas e principais necessidades do meu cliente, do meu paciente, com o que acontecia nesse microbioma. E hoje, com o passar dos anos, onde a gente tem um avanço nos estudos nessa área do microbioma e com todas as ferramentas que a gente tem também para auxiliar na nossa prática clínica, inclusive entendendo mais sobre o microbioma, os metabólitos que são gerados e como isso está repercutindo na saúde do paciente, a gente consegue estabelecer estratégias muito mais estratégicas, estratégias que realmente potencializam e possibilitam resultados reais para o nosso paciente. E como consequência, a gente tem ali a possibilidade de ter um diferencial, a gente tem ali a possibilidade de realmente gerar valor ali ao nosso serviço e ser reconhecido por isso. Eu acredito que a modulação intestinal, a modulação do microbioma, o conhecimento é fundamental para qualquer profissional que queira realmente se diferenciar, mas que queira de fato gerar resultados concretos, resultados duradouros aos seus pacientes e aos seus clientes. E essa minha virada de chave profissional, ela passou a ter muito mais significado, muito mais sentido quando eu me aprofundei mais nos anos de doutorado, nesse estudo do microbioma, e obviamente ficou muito mais claro a minha missão de compartilhar esse conhecimento já adquirido e aplicado na minha prática clínica, quando a minha filha veio ao mundo de forma muito prematura, com 6 meses, em consequência também de uma disbiose vaginal. E aí todo aquele conhecimento que vinha sendo acumulado até então passou a ter muito mais significado. Eu obviamente apliquei várias possíveis estratégias em mim para que ela pudesse ter acesso a essas estratégias através do meu leite materno, já que ela foi aleitada exclusivamente com o meu leite materno, muito embora ela tenha passado mais de 5 meses ali numa UTI NEL. E eu consigo perceber claramente que esse conhecimento também foi um super diferencial, inclusive no desenrolar de toda a situação, em toda a evolução da Bárbara. Isso me fez, obviamente, me motivar para compartilhar esse conhecimento, da melhor forma possível para outros profissionais, e é o que eu faço hoje. Então, entender sobre o microbioma, para mim, foi não só uma virada de chave,
profissional e que me deu a oportunidade de ser posteriormente reconhecida na área como uma autoridade, mas também me auxiliou nas melhores estratégias para ajudar minha filha a ter as melhores possibilidades de desenvolvimento também através dessa modulação de uma forma mais estratégica. Então, se você não conhece a modulação do microbioma, não conhece a modulação intestinal, procure se aprofundar, procure entender mais sobre isso. Isso, sem dúvida nenhuma, se você é um profissional da área de saúde, vai gerar sim muito mais resultado, muito mais assertividade. Você vai entender que as suas condutas, para serem personalizadas, ela precisa do entendimento também de alguns pilares que não se restringe só ao pilar da genética, que é importante, mas que não define todas as nossas condutas. A gente precisa sim ser um excelente investigador de sinais e sintomas, saber interpretar tudo isso e conectar isso de forma mais ampla com todo esse microbioma, com todo esse conjunto de genes microbianos que geram metabólitos e que impactam na nossa saúde. Quando a gente consegue correlacionar tudo isso, a gente tem ali todas as ferramentas necessárias para que a gente possa estabelecer as estratégias e as condutas mais assertivas. Bom, essa é a minha história, um pouquinho da minha história com a modulação intestinal, com a modulação, com o conhecimento da microbiota e de todas as suas conexões, e foi dessa forma, e tem sido dessa forma, que esse conhecimento vem modificando a minha vida, não só profissional, como pessoal. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!